não tiver boa qualidade. E no Brasil a gente tem uma situação, assim, não vou dizer sui generis, mas uma situação interessante. Nós temos uma medicina de altíssimo nível convivendo com medicina não tão boa. Porque esse tipo de erro acontece em todas as áreas também. Todo mundo vai ter alguma experiência de algum engano que aconteceu, etc. Isso não é aceitável, certo? Enganos, erros humanos acontecem, mas isso tem que ser minimizado ao máximo. Eu acho que no Brasil, de forma geral, a gente tem que prestar um pouco mais atenção na certificação dos serviços de saúde. Nós temos que ter certeza que o médico que nós estamos formando é bem preparado. Certo? Se você for na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, os médicos fazem uma prova, estilo prova de OAB, e se ele não passar, ele não exerce. Porque você quer ter certeza que, ao sentar na frente do médico do SUS, ele sabe o que ele está falando. Então, isso é muito importante. E reverbera agora, porque, sob a justificativa de você ter uma falta de médico, está se falando em importar médicos sem critério. Ninguém está reservando o mercado. Eu acho que é perfeitamente válido vir médico de qualquer lugar do mundo trabalhar no Brasil, desde que ele faça uma prova e mostre que ele está capacitado. Porque, senão, quem vai sofrer é a população. Porque não adianta ter um indivíduo sentado do outro lado da mesa que vai cometer um erro crasso no diagnóstico e dificultar ainda mais o tratamento desse paciente. E a sociedade pode fazer essa exigência. Agora nós vamos retomar as perguntas, mas por escrito, tá bem? Então, vocês, por favor, entreguem as perguntas por escrito às meninas da Abrale, essas belas moças que estão aqui de preto e vão pegar essas perguntas. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui, os senhores, perguntas dos internautas, tá? Essa vai para o doutor Chiatori. Doutor, o remédio Rituximab para leucemia de predominância linfocitária ainda é experimental no Brasil e fora dele? Doutor Chiatori. A pergunta é da Vitorina Melo, de Belém do Pará. A pergunta é o papel do anticorpo monoclonal Rituximab na leucemia linfocítica crônica. Tá. Você já tem evidências científicas mostrando, particularmente, evidências vindo de um estudo alemão. Os alemães têm hoje a capacidade, na área de oncohematologia, de aglomerar um número enorme de pacientes com uma virtude. Os pacientes incluídos nos estudos alemães são pacientes da vida real. Não são só os hospitais universitários que incluem, onde teriam, vamos dizer, uma excelência de tratamento, mas os médicos de clínicas privadas e clínicas gerais de sorte, que são um grupo muito grande de pacientes, e há um estudo, fase 3, controlado, mostrando que o braço quimioterapia mais o anticorpo monoclonal tem vantagem na sobrevida. De sorte que há evidência já para a utilização do Rituximab na leucemia linfocítica crônica. Doutor, complementando essa pergunta da Vitorina lá de Belém, só um adendo que eu li hoje, que foi sobre isso mesmo que o senhor falou agora, sobre a utilização desses anticorpos monoclonais. É sobre isso que a gente estava falando agora? Então, essa experiência que foi feita na Alemanha mostra que um novo anticorpo descoberto, ele foi manipulado, na verdade, não é isso? Foi um anticorpo que foi criado em laboratório. Ele é 100 vezes mais potente, é isso que os utilizados hoje em dia para o tratamento da leucemia no sistema linfocitário? Esse é um outro estudo com um outro anticorpo monoclonal, também feito por este grupo alemão, que são 3 braços, ou seja, 3 maneiras diferentes de tratar pacientes. E um dos grupos de tratamento é com um novo anticorpo monoclonal, esse sim é experimental ainda, está por ser aprovado, e os dados iniciais são muito preliminares, esses dados, in vitro, fora do doente, no laboratório, esse anticorpo, por uma série de tecnicismos, ele age um pouco diferente do convencional, ele é mais efetivo na célula, ele apresenta melhor a célula doente para o sistema imunológico. No in vitro, ele seria em torno de 100 vezes mais potente. Isso não quer dizer que este dado laboratorial vai se reproduzir clinicamente. É um dado inicial, é sem dúvida uma droga nova que o próprio FDA nos Estados Unidos
considera essa droga como merecedora de uma aprovação mais rápida, e ela dá um facilitador para esta aprovação. São pouquíssimas drogas, são 3 drogas só que adquiriram pelo FDA e esta denominação para que ela possa ser mais rápida. Uma delas é essa, a droga se chama GA101, Sim. mas absolutamente experimental, ainda nós estamos muito longe ainda de poder usar. Mas é um vislumbre do que vai acontecer daqui a alguns anos. Por isso é extremamente importante que os pacientes que têm doença linfoproliferativa indolente, e basicamente o linfoma folicular e a leucemia linfocítica crônica, que a gente consiga prolongar a vida desses pacientes o mais possível, com a melhor qualidade de vida, porque muitas coisas estão aí na bancada para serem, em breve, traduzidas para uso clínico. Muito bem, obrigada. Bom, vamos agora a uma votação. Antes de nós abrirmos para mais perguntas, uma pergunta aqui no telão e vocês usando esse equipamento, que afinal de contas a gente tem que usar tecnologia, né? Já que dessa vez nós implementamos esses sistemas, vamos fazer o uso mais uma vez dele. Vamos lá. Pergunta no telão, para que todos respondam. A Lei 12.732/12 é, sem dúvida, um avanço para os pacientes com diagnóstico. Contudo, o período entre a suspeita e o diagnóstico não está contemplado. Quais seriam as soluções? Atenção, então. Alternativa A exemplo do câncer de mama, criação de centros específicos para o diagnóstico. B, aumento dos quadros e capacitação de profissionais envolvidos no diagnóstico. Ou C, política de incentivos para melhorar o encaminhamento desde os primeiros sintomas. Então, quais seriam as soluções para esse avanço para os pacientes com diagnóstico? Ou suspeita de diagnóstico ainda não contemplado? Todo mundo respondeu? A musiquinha. Bom, alternativa C, política de incentivos para melhorar o encaminhamento desde os primeiros sintomas. Quem pode pontuar aí da nossa mesa sobre essa resposta? Dr. Paulo Hoff? Eu vou divergir um pouco. De novo, todas têm seu mérito, então nenhuma está errada dessa. Sim. Mas eu acho que o mais importante é a B. A B? É a B. Você tem que capacitar profissionais para que eles façam o diagnóstico. Passa pelo que eu falei. Se você chegar com linfonodos aumentados, por exemplo, no exemplo do Dr. Chiattoni, o médico não entender que linfoma é uma suspeita numa situação como essa, ele não vai fazer o diagnóstico correto e vai atrasar. E quando ele finalmente fizer o diagnóstico, vai estar com um negócio desse tamanho aqui. Então, a capacitação é fundamental. Claro que tem que ter para onde encaminhar, claro que você tem que ter centros capacitados. O primeiro, eu concordo com a minoria, que a maioria não escolheu o primeiro, porque você tem câncer demais para você ter centro específico de diagnóstico para tudo. Não dá. A ideia seria boa no Uruguai, que tem 3 milhões de habitantes. Com 200 milhões de habitantes, 500 mil casos, você tem que capacitar toda a rede básica para pelo menos entender o que é câncer e o que fazer quando o paciente chega com a suspeita. Então, para mim, B é a melhor das 3 respostas. Tá bem. Alguém discorda, Dr. Paulo, aí na mesa? Não? Fortemente concordo. Claro, por favor, complete, Dr. César. Não, eu concordo também, só queria reforçar que, conforme as informações que a gente passou, vai ter necessidade de aumentar a rede instalada, a capacidade aí de prestação desses serviços. Então, o aumento dos quadros e da tecnologia, dos equipamentos, é uma coisa que deve ser prevista para os próximos anos também. Muito bem. Agora vamos lá, uma pergunta aqui da Adriana. E o medicamento Revlimid, lenalidomida? Vocês me desculpem aí se eu falar alguma coisa errada, hein? A Anvisa não libera por quê? Quem pode falar sobre isso? Tudo cai para o Dr. Chiattoni, ó. Não. Eu sou mais velho, né? Mais bonito, Dr. Chiattoni, por isso que o senhor tem que responder. Não sei responder o que a Anvisa não libera. Do ponto de vista técnico do medicamento. Do ponto de vista do custo do medicamento, e só dando um passinho atrás, que também nós estamos conversando aqui.
O pleito para que seja introduzida uma nova tecnologia, basicamente medicamentos, ele é feito hoje quase ou exclusivamente, considerando raras exceções, pela indústria farmacêutica. E tem, evidentemente, o seu viés, você tem o seu mérito. A indústria, no regime capitalista, está absolutamente correta. Mas nem sempre atende à necessidade geral das pessoas. Não é? Assim como os estudos clínicos, o governo tem que... É mais ou menos, não sei qual é a opinião, mas financiamento de campanha pública. É um dinheiro gasto, mas que no final, no meu entender, tem retorno. Aqui também eu acho que é isso. Eu vou dar um exemplo muito simples, antes de voltar a isso. A dose do rituximab é 375 miligramas por metro quadrado. E isso implica no preço, papapá. Essa dose não tem um racional científico. Era a dose que o pesquisador, na época, tinha de anticorpo e de pacientes. Isso é a divisão aritmética. Tá certo? Vocês acham que a indústria vai fazer a pergunta se 100 miligramas em vez de 375 é melhor? Não vai. E você acha ruim que ela não faça? Não, ela não faz. Quem tem que fazer isso? É a sociedade, é o governo. O Revlimid é uma excelente medicação, só que o Brasil tem um análogo, que é a talidomida, com um preço baratíssimo, e o Revlimid é um preço muito alto. Muito alto. Tem menos efeitos adversos e, aparentemente, mais efetiva do que a talidomida. E foi nesse contexto que eu entendo que o governo negou o registro do Revlimid, da lenalidomida. Tá bem. Uma pergunta aqui de uma pessoa que não colocou o nome, fala sobre falta de dados, né? Dados confiáveis para que o governo faça embasamento para destinar verbas ou para tratamento específico em determinadas cidades, ou a eficiência, eficácia de alguns tratamentos utilizados para pacientes doentes, né? Aí perguntam aqui para todos da bancada se um banco de dados poderia ser o pilar principal para essas soluções. O Ministério da Saúde me parece que tem uma ideia de fazer um cadastro único, não é isso? Dos pacientes com câncer, a partir de agosto ou do início de 2014, se eu não me engano. Algum dos convidados pode falar sobre esse assunto? Doutor Paulo? Isso vai funcionar porque eles estão linkando o pagamento, eventualmente, ao preenchimento do Siscam. O importante é que haja qualidade nos dados e que o sistema seja facilmente parametrizado. Parametrização é quando você não entra discurso livre, você põe A ou B, 1 ou 2, para você poder puxar isso e fazer estudos posteriores. No estado de São Paulo já funciona muito bem. A FOSP tem feito um registro de câncer nos hospitais do SUS, e dos hospitais particulares, eu acho que o Einstein, o Sírio-Libanês e o Oswaldo Cruz participam. E funciona muito bem. Então, acho que é um avanço. Realmente, o Siscam, se funcionar como é pretendido, vai ajudar bastante a entender justamente o perfil do câncer no país. Doutor Marcelo, se esse sistema funcionar perfeitamente, como disse o doutor Paulo, é possível que tenhamos menos desperdício do dinheiro público investido em áreas que não são tão urgentes? Alô, olha... Eu arrisco dizer que sim, né? Teoricamente. Agora, a gente só descobriria isso na prática, né? Mas eu arrisco dizer que sim. Tá bem, obrigada. Vamos a uma outra pergunta aqui, agora da Roseli Cortez, que é de Natal, do Rio Grande do Norte. Ela conta uma história rapidinha aqui. Que ela se cadastrou como doadora de medula óssea em 2005. Depois de 5 anos, ela escreveu para ver o Redome, para atualizar os dados, e descobriu que não estava cadastrada. Aí ela colocou essa informação na internet, essa queixa dela sobre o caso, e aí percebeu que em salas de bate-papo várias pessoas se cadastravam e depois descobriam que não estavam no Redome. Aí ela queria saber o que fazer com esse crime, né? Porque o crime é deixar o compatível morrer, já que ela se dispôs a fazer essa doação. A dona Célia quer dar uma palavra sobre a importância da pessoa fazer a doação, e depois a gente fala dessa questão de não fazer mais parte do Redome? Olha, eu não saberia responder o porquê de não estar registrado. Sim. Eu participo da AME, captação de medula, como a Brali também tem há muitos anos. Participei de uma campanha de um paciente bem e continuei, que é a doutora Carmen, da Santa Casa. E antes do paciente colher, o ato é super simples, é colher 5, 10 ml de sangue e mandar para o banco. Mas nós fazemos uma reunião, essa é a parte que eu entro, as pessoas vão muito no AUE. Meu paciente que era um universitário, fizemos numa cidade
do interior de São Paulo, nós tivemos que emprestar kits do hospital da cidade, que levamos era pouco, mas as pessoas acham que estão indo lá doar para aquele paciente, especificamente. Então, nós fazemos sempre em grupos as pessoas explicar o que é ser o doador e a importância dele estar se recadastrando. Eu tive paciente... Infelizmente, 2 pacientes, que é o que o doutor Chiattoni falou. Você gera uma expectativa, até ele chegar num transplante, ele fez um tratamento clínico que não deu certo, a doença voltou. Aí ele vai com uma expectativa para um transplante, não tem um doador na família, e quando ele acha um possível doador no banco, esse doador sumiu. Ele não manteve contato, ele mudou, você não acha esse doador. Então, assim, eu não sei dizer o porquê não está cadastrado, não sei aonde ela fez essa campanha. Tá. A Merula está falando que tem uma mesa sobre isso no sábado, talvez essa pessoa que fez assim, aonde eu faço campanha é uma coisa muito séria e não sei o porquê de não estar cadastrado, infelizmente. Eu acho um crime também, como eu falei, quem vive o outro lado, que nem eu, com o paciente, quando necessita de um doador que não tem na família, eu acho que o caminho é vocês procurarem o local que foi feito lá e abrir uma investigação, e, se é possível, quem está disposto a colher novamente. Com certeza, concordo com você. Olha, só para efeito de justiça, quero dizer que o INCA, se vai haver uma mesa aqui no sábado, certamente o Dr. Bouzas vai estar aqui, mas só para efeito de justiça, quero dizer que o INCA tem feito um empenho muito grande para recuperar esses dados, e acho que tem, claro que tem defeitos, mas tem um mérito enorme, se a gente desconsiderar pequenos desvios e tudo mais, acho que é um fato muito importante, apesar das críticas que a gente fez aqui, né? Acho que é realmente a função de quem doou também, não puramente doar, mas como cidadão ir atrás e até ajudar a observar defeitos e alardear, isso faz parte da cidadania. Tá certo. Hoje nós estamos aqui exercendo a nossa cidadania também, não é verdade? Conversando sobre isso, pontuando as coisas importantes, e os nossos especialistas também fazem as pontuações deles em relação a todos esses assuntos. Vamos lá, mais uma questão aqui. A lei dos 60 dias não deveria ser bem esclarecida? A Ana Maria Obranovich Rosa, que é do Instituto do Câncer, Dr. Arnaldo, Fundação Laço Rosa, ela fala isso, que algumas pessoas podem não ter nem ideia de como esse diagnóstico deve ser cumprido em 60 dias. Em que sentido? Recebendo a notícia hoje, já entrar em desespero de que, se não for atendida em 60 dias já para o início do tratamento, que vai morrer, que vai ter um problema mais sério. Eu quero que vocês falem sobre isso. Então, assim, é de fato muito grave. Todos os casos teriam que seguir essa regra, Dr. Paulo Hoff? Doutora Hélida? Eu só queria retomar um pouco a questão anterior. Quando a gente fala em crime, tem que tomar cuidado, porque tem que fazer uma apuração mais detalhada se realmente houve algum desvio, se teve dolo. As questões não são taxadas como crime sem observar o que aconteceu no caso concreto. Quanto a essa pergunta agora, em relação às consequências, até suscitadas pelo Dr. Paulo, já suscitadas aqui, caso se avalie a situação de um paciente que ultrapasse o prazo de 60 dias, mas motivado, né, pelo seu prontuário, pelo seu perfil clínico, que não teve como atendê-lo em 60 dias, não é possível que essa lei não admita essa motivação excepcional. Toda regra comporta exceção, desde que motivada. O direito convive com a exceção e aceita essa hipótese. Então, em relação a situações de pacientes que não cabem no prazo de 60 dias, até por dados do próprio paciente, não é algo que o direito não consiga admitir. Admite e não vai haver sanção em decorrência disso. Não é possível imaginar que o médico vai ser responsabilizado ou o centro de atendimento vai ser responsabilizado. Agora, em relação ao esclarecimento da lei, a mídia só foca a data mágica, agora entrou em vigor. E ela não opera ao nosso lado, ela não opera ao lado do sistema de justiça, do lado da política pública de saúde, em fortalecer uma contínua estratégia de conscientização,
de formação das pessoas para entenderem o sistema. Então, essa questão do T0 não estar coberto é uma falha da lei. E aí o esclarecimento da lei permitirá, inclusive, o aprimoramento do processo legislativo. E, mais uma vez, uma questão interessante. O resultado da política pública, quando avaliado, inclusive para apontar que ela foi mal formulada, ele deve operar no sentido pedagógico de retroalimentar o planejamento. Controle bem feito não é só controle repressivo. Controle bem feito é um controle que retroalimenta o planejamento com teor pedagógico e que, por isso, se a informação sobre a lei de fato for feita, a orientação das pessoas, dos pacientes, no médio prazo essa lei, ela realmente é o primeiro passo. O que nós estamos extraindo hoje desse momento é que bom que tem a lei, porque não basta a Constituição. Infelizmente, nós da área do direito temos aí 25 anos de Constituição, quanto mais a gente esclarece, mais a gente se inteira de que é direito nosso. Então, a ausência da lei, certamente, não seria suprida só com a Constituição, infelizmente. A lei é o primeiro passo, cuja implementação passa pela informação, mas também pela nossa capacidade de suprir as deficiências dela. Seja pelo próprio processo legislativo, seja pelos tribunais de contas, seja pela instância judicial. É mais ou menos isso que eu queria complementar. Tá bem. Doutor Paulo, o senhor quer completar, só para que as pessoas, então, saibam de fato, essa lei, né, de 60 dias, que é o que se fala muito, e todo mundo tem isso como manchete, que agora o SUS é obrigado a iniciar o tratamento de pessoas com câncer em até 60 dias. O senhor pode pontuar em que situação específica isso vai acontecer, e se são 60 dias mesmo, e se não forem, o que fazer? Então, rapidamente. Na maior parte das vezes, a lei será cumprida de 60 dias. O que preocupa um pouco são as exceções. Mas eu gostaria de voltar, porque você tem muitas pessoas que são pacientes ou parentes pacientes que vão estar assistindo isso. Em algumas situações, é fundamental que o tratamento seja feito muito rápido. Leucemia mieloide aguda é o exemplo mais clássico, né, dessa situação. Em alguns tumores, essa pressa não existe. Talvez o melhor exemplo, que não foi incluído na exceção, que era o tumor bem diferenciado de tireoide. Mas tem outros, tumor neuroendócrino bem diferenciado, leva 2, 3 anos para começar a se manifestar. Então, você tem um período de tempo para fazer essa avaliação. E é esse um pouco da preocupação quando você engessa certas obrigações na legislação. Você acaba colocando tudo na mesma forma. E volto a falar, câncer não é uma doença. Câncer é um conjunto de doenças, são centenas de doenças muito parecidas, com causas similares, né? Alteração no DNA da célula normal, mas que tem a razão desta alteração, a evolução e o tratamento diferente. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, jogar tudo e tentar tratar tudo da mesma maneira. Tá bem. Vamos a uma pergunta agora que vai aparecer no telão, por favor, para vocês usarem aí esse dispositivo eletrônico. Vamos lá. Como acompanhar ou monitorar o cumprimento da lei? Letra A, por monitoramento a partir das redes de pacientes ou ONG de patologias, através de portais de transparência governamentais ou ação ativa do Ministério Público na fiscalização do cumprimento legal. Então, como monitorar ou acompanhar esse cumprimento da lei? Todos votaram? Vamos lá. A maioria escolheu a alternativa C, que uma ação ativa do Ministério Público na fiscalização do cumprimento legal que seria a menor maneira de acompanhar o cumprimento da lei. O Ministério Público tem esse importante papel, mas eu quero reforçar aquilo que eu disse na última intervenção. O Ministério Público, ele não substitui os Conselhos Municipais de Saúde, ele não substitui a sociedade organizada, então, com a integração das ONGs, e nem tampouco o portal da transparência, que permite que o próprio cidadão seja progressivamente conscientizado do que pode ser feito. Não há, isso é um legado da ciência política, né, de todos os países com uma democracia já mais estruturada, não há um controlador único. E é muito perigoso que depositemos nossa fé num controlador único, porque ele pode se apropriar desse poder, inclusive para pervertê-lo. Então, a ideia melhor é uma ideia de integração dos sistemas de controle, criando comportas sucessivas. E o Ministério Público, ele apenas vocaliza representações, denúncias de várias instâncias, que, na verdade, quem vai apreciar é o próprio Judiciário.
Quanto mais instâncias controlando, mais competente, mais dinâmico é o próprio controle, inclusive para retroalimentar o sistema de planejamento. É legal, falando a questão jurídica, que alguém que teve o diagnóstico de câncer, já passou por tratamento, né, e agora tem que aguardar aquele prazo de 5 anos para ser considerado curado ou não por conta desse... Ela quer saber se é legal uma pessoa que prestou um concurso público e passou no concurso ser barrada de entrar, de ocupar a função por ter tido um câncer, por estar em tratamento ainda do câncer. O meu nome é Jussi, eu gostaria de aproveitar a presença de todos vocês, pessoas renomadas na oncohematologia, a presença do Ministério Público aqui, a presença de vários representantes governamentais. Eu vou fazer a seguinte pergunta. É possível que um candidato aprovado em concurso público, concorreu com 7.000 candidatos, obteve o 27º lugar, foi considerado inapto no exame pré-admissional por não ter 5 anos de tratamento, de cura de um linfoma Hodgkin. Foi apresentado aos peritos laudo do PET-CT, que não há nenhuma... Como é que eu vou explicar para vocês? Que não há nenhuma evidência da doença mais, laudos médicos da médica que cuidou do caso, e o perito simplesmente respondeu: você foi considerada inapta, você terá direito de defesa, mas laudou como inapto porque você não tem 5 anos de pós-tratamento. Isso, ele disse para ela, está com base no comunicado 003/2011 de COGEP. Esse órgão é um órgão municipal, SEMPLA. O concurso público foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. O concurso é um concurso de responsabilidade do senhor secretário municipal da Saúde, doutor De Felipe Júnior. Eu sou a mãe da candidata, eu encaminhei ontem um e-mail dizendo que eu estaria aqui e faria essa denúncia. Entreguei a cópia do e-mail para o doutor Vecina no início da palestra, e agora eu gostaria que os médicos aqui presentes, ou as pessoas do Poder Judiciário, me respondessem essa pergunta. E para que não os comprometa, vocês não precisam se atentar ao fato que o concurso público foi realizado pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Vocês podem responder de maneira genérica. Se em qualquer esfera, seja do poder público, municipal, estadual, federal ou mesmo órgãos particulares, podem vetar a entrada de um candidato aprovado. Ela fez exame apenas no setor burocrático de perícia, fez exame de acuidade visual, fez exame de glicemia, porque ela respondeu ao questionário que foi entregue, que ela fez um tratamento quimioterápico, e ela disse que isso não é vergonha ter feito esse tratamento, ela não omitiu o tratamento, porque se ela tivesse omitido, ela não teria passado por esse constrangimento. O que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, que a inaptidão laudada por esse perito foi muito maior, o choque emocional da minha filha, do que o diagnóstico da doença. Quem pode responder rapidamente? E só para a gente pontuar aqui que o caso da dona Jussi já está com a Abrale, nós vamos encaminhá-lo, tá? Então a senhora está amparada já, mas aproveitando rapidamente, por favor, doutora Aida. Eu vou fazer uma resposta teórica tal como ela formulou. Sim. O que está aí em questão é uma presunção relativa de invalidez que ensejaria uma aposentadoria com proventos integrais. Exatamente por essa situação é que não se admite o ingresso inicial de quem daqui a pouco já pode pretender uma aposentadoria com proventos integrais. Estou falando em tese, só para justificar o cenário. Como é uma presunção relativa, cabe sim prova em contrário por laudos médicos, ou seja, o laudo pericial do setor de admissão de pessoal não é prova absoluta. Cabe contra-argumentar, lastreando em outros laudos, com perícia, e aí é uma matéria que só a esfera judicial vai dar suporte. Tá bem. Se trata de uma decisão recente, ainda cabe mandado de segurança. Se não, aí uma ação ordinária, que aí a resposta é um pouco mais lenta.
Tá. Doutor quer completar, doutor Chiattoni? Senhora, me desculpe, é porque senão a gente não volta 2 horas para a retomada. Como a Brali está com o caso da senhora, eu entendo a sua dor e entendo a sua urgência. Não pense que estou insensível a isso, não. Doutor Chiattoni quer fazer um complemento rapidamente? Eu poderia ter saído aqui, porque já disse que ia sair, mas não vou me furtar a responder. Acho esta sua colocação é uma colocação muito complexa. E que precisa ser analisada, quem sabe até criar alguma jurisprudência. Eu não sei se há na área da medicina, como é o nome? Da medicina pericial, legal. Não sei. Eu vou dizer em relação à doença, o linfoma de Hodgkin. Esse número que se usa para câncer, e ele se aplica bem para o Hodgkin, ele é um número mágico. Por que 5 anos? Não é? Porque depois de 5 anos, a chance da doença retornar, ela fica muito pequena. O linfoma de Hodgkin, você tem 2 momentos ou 3 momentos. O primeiro ano é absolutamente relevante. O doente que passa o primeiro ano, ele já não se encaixa mais no Hodgkin refratário. Portanto, ele passou uma etapa muito importante. Depois 2 anos, 3 anos e 5 anos, mas são números mágicos. Não é? E o conceito de cura é um conceito também relativo, é aquela doença que não volta enquanto o doente vive de outra, não morre de outra coisa. Ele está com o PET-CT negativo, não significa que ele está curado, significa que a doença não está visível pela sensibilidade do método. Há uma chance altíssima de estar curado. Acho que, do ponto de vista médico, como clínico, é isso que eu posso responder. E vejo esta pergunta, uma pergunta muito importante, que não é o médico que vai responder, não é o jurista. É uma pergunta complexa que agora, eu sou de família de advogados, acho que há fumus boni iure no seu questionamento, portanto, você tem um motivo aí para pleitear na justiça o teu questionamento. Tá. E é isso que eu tenho a dizer. Tá bem, obrigada. Bom, nós agora vamos dar uma pausa para o almoço. Aí eu peço, por favor, que vocês retornem às 14 horas, pontualmente. A gente vai ter que almoçar rapidinho, porque nós nos estendemos um pouco no debate. E que a hora que vocês saírem, procurem as meninas da Abrali para fazer uma foto, para a gente registrar esse momento de hoje dessa conferência. Tá bem? Então, eu espero vocês às 14h15, ok? Para ter uma horinha de almoço. 14 horas e 15 minutos. Obrigada.